Graças e paz, queridos, que Deus possa abençoá-los ricamente em nome do Senhor Jesus. Pastor Anderson Malta, passando aqui para deixar um pouquinho da palavra de Deus ao seu coração. Amém, queridos? Gostaria de compartilhar um texto da Bíblia que está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, onde creio no meu coração que Deus irá falar poderosamente sobre as nossas vidas, sobre o tempo que nós estamos vivendo e sobre a sua vontade para a vida dos seus. Amém, queridos? O texto é Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que andava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em seus muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, queridos? Esta é uma palavra que pode muito falar ao nosso coração acerca de dois princípios. Primeiro, da vontade de Deus. Segundo, das nossas escolhas. É fato que algo revelador nessa palavra pode muito mover a nossa vida a partir de hoje, mover o nosso entendimento para nos aproximarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu gosto de citar, sempre quando leio essa palavra, eu gosto de meditar em duas coisas que Jesus vai dizer aqui, que são de suma importância para o nosso entendimento. A primeira é quando Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Nós precisamos aprender a viver as coisas do Senhor, porque tudo aquilo que vem de Deus é bom, queridos. É algo que parece tão simples, mas às vezes é tão difícil de nós entendermos que aquilo que o Senhor nos oferece é o melhor. A melhor porção está em Deus, as melhores coisas estão no Senhor. E uma segunda coisa revelada pelo Senhor, que mexe muito com o meu íntimo, que aviva o meu espírito, é o fato de Jesus dizer para Marta que aquilo que Maria havia escolhido não lhe seria tirado. As coisas de Deus, querido, não são somente boas, perfeitas e agradáveis, elas também são eternas. E nós precisamos começar a viver com uma consciência de que as nossas escolhas, elas vão muito determinar aonde nós estaremos na eternidade. As coisas que o mundo oferece, as coisas que o mundo sempre tem à disposição da sociedade, são coisas passageiras, são coisas sem valor, são coisas que muitas das vezes nos cobram um preço muito alto ao adquiri-las. E nós precisamos começar a perceber nesse tempo em que o Senhor nos chamou, porque vejo que a igreja ela está sendo chamada a viver a primícia da servidão, a primícia da adoração, onde o ministério, onde a igreja realmente começa, que é dentro das nossas casas, entre os nossos, no meio da nossa convivência familiar. O Senhor, Ele tem preparado para os seus um banquete especial, para um tempo futuro. Mas esse é um tempo que a igreja pode viver grandes coisas, grandes experiências com Ele, se nós soubermos escolher a melhor porção. E a melhor porção, ela está no Senhor. Não há nada que se compare ao que Deus tem para nós. Não há nada que se compare ao que Deus está preparando para os seus. A palavra de Deus vem dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração do homem
as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então a expectativa que nós temos em Deus, através da nossa fé, é que viveremos grandes coisas com o Senhor. Mas para que isso se torne uma realidade na vida da igreja, na minha vida, na nossa vida, é necessário que nós saibamos nesse tempo fazer boas escolhas. No vídeo anterior, eu estava falando sobre separar as sementes para o tempo que virá, o tempo do plantio, onde nós vamos gerar no seio da igreja uma expectativa de uma farta colheita. E nós precisamos saber plantar para termos então uma expectativa de uma boa colheita. Mas nós precisamos também aprender na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa servidão, na nossa presença diante de Deus, saber fazer as melhores escolhas. Porque nesse mundo nós somos envolvidos com trabalho, escola, família, namoro, expectativas, sonhos, projetos, e nós vamos abandonando um pouco tudo aquilo que o Senhor nos oferece. E eu vejo que nesse tempo é um tempo muito oportuno para a igreja viver grandes coisas com Deus, porque, como já disse, o Senhor tem nos trazido uma expectativa de vivermos a primícia da servidão, de voltarmos a nossa servidão por completo para aquele que nos criou, para aquele que é digno de ser tratado como Senhor, de ser servido, de ser adorado, de ser glorificado. Nós precisamos entender que existem formas de estar na presença de Deus. Marta estava diante de Jesus e Maria também. Mas Maria soube se posicionar diante dele. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quando nós começamos a entender a importância de Jesus, a importância da sua palavra, como nós devemos nos voltar para Deus, aceitando o propósito que Ele estabeleceu sobre a nossa vida, entendendo que a vontade de Deus, as coisas do Senhor, são boas, perfeitas e agradáveis. E nós precisamos aprender a provar dessa bondade do Senhor. Agora, Marta, ocupada com seus afazeres, atribulada com tudo aquilo que ela estava fazendo, ela se incomoda com a prestação de culto de Maria. Uma coisa também que vai provavelmente nortear a sua vida no Senhor. Eu acredito que todas as vezes que nós decidimos servir a Deus de uma forma um pouco mais intensa, que nós começamos a voltar o nosso foco para o Senhor, Deus, Ele olha para nós com uma expectativa diferente, mas também o mundo. Então o mundo provavelmente vai se levantar contrário a essa ideia. Por que que eu tenho que estar na igreja? Por que que você tem que estar na igreja? Por que que tem que ler Bíblia todo dia? Por que que tem que separar um tempo para orar? Por que que você tem que ouvir o seu pastor? Por que que você tem que ir em todos os cultos? Porque isso incomoda o mundo. O mundo não entende, as coisas de Deus para o mundo são loucuras. Mas nós precisamos entender que aquilo que o Senhor separou para nós é bom e eterno, queridos. E esse é um tempo, volto a repetir, que o Senhor tem nos chamado a voltarmos para a premissa da servidão, a premissa da adoração. Nós precisamos entender que esse é um tempo em que nós podemos viver grandes coisas com Deus, porque estamos tendo experiências pessoais com o Senhor. Aquele que tinha o hábito de só orar na igreja, quando os irmãos estavam orando, ou quando o pastor iniciou uma oração, está ministrando oração, ele agora tem que orar em casa. Aquela família que talvez só se reunia em oração na igreja, que só ouvia e compartilhava uma palavra quando estavam na igreja, agora vão estar unidas dentro de casa, prestando culto ao Senhor. Estamos voltando para a premissa da servidão, para a premissa do propósito, da adoração verdadeira, sermos uma verdadeira igreja. Estamos começando a entender o que é verdadeiramente viver um propósito com o Senhor. Esse é o tempo das escolhas, querido. Faça boas escolhas diante de Deus. Escolha estar na presença. Escolha estar diante do Senhor como quem o adora, como quem o serve, e não preocupado com as demais coisas. Porque enquanto nós nos envolvemos com muitas outras coisas, o Senhor não terá um tempo nosso.
um tempo verdadeiramente inclinado para Ele, um tempo de servidão com propósito, um tempo intensivo, um tempo que realmente restaure a nossa vida diante dele e que nós possamos colher dele aquilo que ele tem para nós. Fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela intensifica a sua ida diante do Senhor para tocá-lo, para extrair dele um milagre, para extrair dele virtudes. Nós precisamos aprender isso. Se nós não formos intensos, se nós não rompermos barreiras, se nós não fizermos escolhas nesse tempo, nós perderemos esse tempo, que é um tempo maravilhoso para a igreja. Eu tenho convicções no meu coração que parecem loucura, mas eu acredito que a igreja ela vai voltar mais forte. Eu estou vendo pessoas aceitando Jesus em casa, eu estou vendo pessoas decidirem pelo batismo nas águas, elas estão loucas por Jesus, elas estão orando mais, elas estão colocando as suas famílias diante do Senhor, prestando culto ao Senhor dentro dos seus lares, coisas que no cotidiano, numa lida natural da vida, elas não faziam. Então esse tem sido um tempo frutífero para a igreja de Cristo. E basta com que a sua vida, a minha vida, a nossa vida faça boas escolhas. Se nós fizermos boas escolhas na presença dele, com certeza ele vai se manifestar aos seus. Uma palavra poderosa que muitos cristãos conhecem, que a gente glorifica muito a Deus quando é lida nos altares, é uma palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14. Esse texto é fantástico porque ele dá uma senha espiritual poderosa para nós acessarmos Deus. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh glória! Palavra poderosa, queridos. Se nós que somos o povo, que chamamos pelo nome do Senhor, nós que somos cristãos, nós que queremos Deus, que aceitamos Jesus, nós que estamos nesse processo de transformação, de edificação, aguardando o céu, se nós clamarmos, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, escolhas, se fizermos escolhas inteligentes na presença de Deus, a palavra diz que ele ouvirá do céu e a resposta dele é o seu perdão, esse perdão maravilhoso, incondicional que nós recebemos do Senhor e a cura para a nossa terra. O que a igreja precisa entender nesse tempo, o que a humanidade precisa entender nesse tempo, é que há um meio de se voltar para o seu Criador. E Deus nos chama nesse tempo para voltarmos para a premissa da servidão, queridos. Clamar, orar, chamar pelo Senhor, voltar-se para Ele, orar no sentido de busca, não somente de pedir favores para o Senhor, mas para buscar sua face, buscar se converter dos seus maus caminhos, fazer escolhas melhores para a sua vida, queridos. Escolhas que agradem a Deus. Porque o Senhor tem boas coisas para o seu povo, e Ele tem promessa de perdão para a nossa vida, Ele tem promessa de restauração, promessa de cura para a nossa vida. A palavra do Senhor fala que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de guerra. Nós não estamos olhando para o céu e vendo um Deus de ira, um Deus de destruição, um Deus de caos, não. Nós temos um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus abençoador, sim. Mas existem meios e meios de estar na presença dele. Marta escolheu o serviço. Marta escolheu os afazeres desse mundo, dessa terra, tudo aquilo que é natural. Maria, no entanto, escolheu a melhor porção, a melhor parte. Estar diante dele, adorando, ouvindo seus ensinamentos. Escolha, pois, a melhor porção de Deus para a sua vida, querido. Deus tem muito a se revelar a nós. Deus tem muita coisa para fazer na terra, na vida da sua igreja. Eu creio nisso. Antes que a igreja seja arrebatada, podemos viver grandes coisas com o Senhor.
Então Deus, Ele pode sim restaurar a sua vida, Ele pode restaurar a sua casa, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode te curar de uma enfermidade, Ele pode abrir portas onde não há porta. Hoje se fala de caos, se fala de crise, de pandemias, de surtos, de violência. Nós estamos olhando para um Deus compassivo, nós servimos a um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça. Eu não estou aqui dizendo que num tempo oportuno e futuro, Deus não irá se voltar contra aqueles que o desprezam, daqueles que de alguma maneira inflamam a sua ira. Mas eu estou dizendo que todo aquele que clamar, todo aquele que buscar, todo aquele que orar, todo aquele que propor no seu coração abandonar as velhas práticas, abandonar o pecado e se voltar para Ele em adoração e servidão, Ele está dizendo para nós, para o nosso coração, que Ele é perdoador. Ele pode sim nos perdoar, Ele pode sim sarar a nossa terra. E isso é algo que parte muito mais das nossas atitudes do que da vontade de Deus. Que Deus tem poder para fazer qualquer coisa, nós já sabemos. Que Deus tem poder para mudar o quadro, também sabemos. Que Ele traz à existência aquilo que não existe. É o Deus do impossível. Mas muitas das nossas escolhas determinam a ação ou não de Deus sobre a nossa vida, queridos. Então, em nome do Senhor Jesus, que esse seja um tempo também de escolhas na sua vida. Escolha, pois, a melhor parte, a melhor porção. Escolha o Senhor para a tua vida. Escolha o Senhor para a tua casa. Faça que nem muitos na história da humanidade fizeram. Levantaram a mão, aceitaram um compromisso com Jesus, colocaram as suas casas, suas famílias na presença de Deus e foram ricamente abençoados. Você pode ser o próximo a ser abençoado pelo Senhor. Por isso te lanço um desafio nessa noite, através dessa ministração, querido. Para pensar um pouco. Pensa nas suas escolhas, pensa naquilo que é melhor. Tente encontrar algo maior que Deus para que você sirva. E se não encontrar, se volte para o Senhor, porque Ele estará de braços abertos te esperando, querido. Continua afirmando, Jesus continua amando o homem. Jesus continua amando o pecador que quer se arrepender. Jesus continua amando o homem, continua amando a humanidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Há esperança, há uma esperança que vem dos céus. Há uma esperança no nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma esperança na pessoa de Jesus. E nós precisamos plantar essa semente no coração das pessoas, para que elas saibam discernir as suas escolhas. Faça, pois, a melhor escolha nesse tempo, querido. Escolha o Senhor para a tua vida. Amém? Que Deus possa abençoá-los ricamente em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de aproveitar esse vídeo para inclinar sobre a vida da igreja um propósito de jejum nesse domingo, um jejum nacional pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, para que Deus possa nos abençoar. Então está lançado sobre a vida desta nação, do Brasil, um desafio de jejum nesse domingo próximo agora, o dia 5/4/2020, onde nós estaremos jejuando, para que a nossa nação seja abençoada, para que o nosso estado seja abençoado, para que nossas cidades sejam abençoadas. Então não importa onde você esteja, não importa qual a sua cidade, o seu estado, domingo agora você possa tirar um tempo de jejum, um tempo de busca, de adoração ao Senhor, você possa clamar pela nossa nação, você possa clamar pelo nosso estado, pelo seu estado, pela sua cidade, para que Deus possa nos abençoar. Essa é uma boa escolha, poder jejuar, poder ofertar um momento de adoração ao Senhor, para que Ele possa vir sarar a nossa terra. Amém, queridos? Que Deus possa abençoá-los ricamente, em nome do Senhor Jesus. Nós continuamos com o nosso propósito de oração, todos os dias às 18 horas. Deus tem feito coisas maravilhosas. Pessoas aceitando Jesus, pessoas decidindo pelo batismo nas águas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, curas de pessoas enfermas. Então Deus tem feito milagres. É o poder da oração do justo. Então, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa fortalecer a sua vida espiritual, para que você possa
continuar orando, intercedendo pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa família e pela nossa vida espiritual. É importante colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor, pedir a Ele para que possa nos fortalecer, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada. O Senhor está nos chamando a voltar, a viver a premissa da servidão e da adoração. Pense nisso. Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Amém, querido? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, nesta noite, engrandecer o teu nome, apresentar tudo que temos, tudo que somos, pedir ao Senhor que venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos lavar no sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, e que o Senhor possa vir, Senhor, falar ao coração de cada filho teu, cada um que ouvir, cada um que receber essa mensagem. Peço ao Senhor, meu Deus, pela vida dessa nação, pela vida do nosso estado, da nossa cidade, pedir ao Senhor que venha nos abençoar nesse tempo. Direcione, ó Pai, as nossas decisões, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que a nossa vida, Senhor, esteja à disposição do Senhor. Que possamos escolher a melhor porção. Que possamos pedir ao Senhor todos os dias que nos fortaleçam na Tua presença. E que possamos, Senhor, neste tempo, ser canal de bênção sobre a vida desta nação, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço por cada rica oportunidade na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti tua face e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz de Jesus Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento. Que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída, a tua casa e a tua família desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.